Fala pessoal, vamos lá, vamos resolver mais uma questão, dessa vez uma questão de crase completamente diferente das questões que normalmente a gente encontra em prova. E a FGV gosta muito desse tipo de questão. Antes de mais nada, né, eu peço para você fazer a sua inscrição aqui no canal, né, pessoal, e acompanhar, né, toda quarta-feira às 8 horas da noite a gente tá aqui ao vivo, fazendo sempre uma revisão com vocês aqui, sempre fazendo uma aula 100% online, gratuita e ao vivo, tá, pessoal? Então, eu quero que você faça a sua inscrição aqui no canal, ajude o prof, né? Além dessas dicas diárias que nós postamos aqui. Queridos, é o seguinte, olha só, aqui você tem uma questão de crase que é completamente diferente de tudo que você está acostumado a ver. Porque normalmente, como que você estuda a crase? Você vai estudar a crase para aprender quando é que tem, quando é que não tem, ou quando é que tem ou não tem, e tanto faz quando a crase é facultativa, ou seja, basicamente você estuda os casos de crase obrigatória, os casos de crase facultativa e os casos de crase proibida. Basicamente é isso. Agora, é muito comum você encontrar em prova também esse tipo de questão aqui, em que ele vai te pedir... Calma aí que eu tô fazendo merda aqui. Em que ele vai te pedir para você justificar a presença da crase. Ou seja, ele não quer saber se a crase está certa ou se a crase está errada. Ele quer saber a justificativa. Olha só o que ele diz. Assinale a alternativa em que o emprego grave, indicativo de crase, ocorre por uma razão distinta dos demais. Pessoal, todos os casos de crase aqui estão corretos. Em todos eles você tem a crase obrigatória. E aí, pessoal, quando cair esse tipo de questão pedindo a crase que é por um motivo diferente dos outros casos, justificativa da crase, você vai pensar em basicamente duas regras. Primeiro, que é aquela regra básica. Lembra daquela regra básica de crase? É você substituir, pegar uma palavra feminina e substituir essa palavra feminina por uma palavra masculina. Se o a virar ao ou as virar aos, temos a crase. Então esse é o primeiro passo. Essa é a primeira regra. Então aqui nós temos a regra que é a regra básica. Beleza? Então olha só, quando eu digo aqui para você nesse caso aqui, olha só, a primeira, vou fazer de baixo para cima, tá? Porque eu acho que a letra A vai ser o gabarito. Olha só, ela se referiu a isso e não às questões que ninguém fez. Olha só, veja que aqui ela se referiu a isso e não às questões. Você vai trocar questões por uma palavra masculina. Ela se referiu a isso e não aos exercícios que ninguém fez. Virou ao? Virou. Tem crase? Tem. Tranquilo. E aí é a regra básica. Daqui a pouco eu explico por que essa regra é a regra básica. Dar respostas concretas e rápidas às demandas. Ó, dar respostas concretas e rápidas aos requerimentos feitos na rua. Virou ao? Virou. Tem crase? Tem. Incorporadas à economia formal. Recentemente incorporadas ao setor formal. Virou ao? Virou. Tem crase? Tem. Acrescentar adjetivo hediondo à corrupção. Acrescentar o adjetivo hediondo ao roubo. Então, em todos esses casos, funcionou a regra básica. Agora, Léo, o que é essa regra básica? Pessoal, essa regra básica é quando você tem a preposição a sendo exigida por um termo,
E depois uma palavra feminina que admite o artigo A. E por isso que tem a crase na B, na C, na D e na E. São as crases que vêm pelo mesmo motivo. Na letra A, a crase vem do verbo referir-se. Quer dizer, na letra E, a crase vem do verbo referir-se. O verbo referir pediu a preposição. Na letra D é de resposta. Você dá resposta a alguém. Essa preposição A vem de respostas. Na letra C vem de incorporadas, porque você incorpora a alguma coisa. E na letra B, né, é de acrescentar, porque você acrescenta a corrupção. Agora, a outra regra, que é a regra número 2, é quando você tem uma locução centrada em palavra feminina. Quando você tem uma locução centrada em palavra feminina, aí você vai ter uma regra que é uma regra à parte. Como, por exemplo, paguei à vista. À vista, pessoal, só tem a crase porque a vista é uma locução adverbial de modo centrada na palavra vista. Não tem nada a ver com aquela regra básica. Não funciona o macete de trocar por A, ou seja, aquela preposição não foi exigida, aquela crase não é exigência de um termo anterior. Entendeu? A preposição que vai formar a crase não é exigência de um termo anterior, por isso que ele é visto como uma regra diferente, como uma regra distinta, né? Então olha só que maneiro, cara. E não recebe em troca serviços públicos à altura. Pessoal, à altura é uma locução adjetiva que caracteriza o serviço, é um serviço à altura. Aquilo é uma locução adjetiva, ou seja, é uma crase que não tem o termo regente, a preposição a não está sendo exigida por ninguém ali. Tá entendendo? Então, por isso que ela é vista como uma regra diferente. Então, vamos lá. Toda vez que cair em prova uma questão de crase pedindo para você justificar a presença dessa crase, você vai ver que em todos os casos você vai ter uma regra básica. E em um caso ali você vai ter uma regra que é uma regra à parte. Não é aquela regra de você trocar a palavra feminina para a masculina. Em todos os casos você vai ter uma situação em que você vai ter um termo exigindo a preposição. E um caso não. Em um caso você vai ter uma locução centrada em uma palavra feminina. Ah, Léo, pode acontecer de ter outras regras como a moda D, ou como outras regras que você já viu aqui nas aulas de crase? Sim, isso pode acontecer, obviamente. Eu estou falando para você como sempre acontece. Sempre que ele pede para você justificar a presença da crase, é porque ele está cobrando a regra básica. Você tem ali aquela regra que é a regra mais fácil, né? Trocar feminino por masculino, ou aquela regra de locução centrada em palavra feminina. Ele entende como regra diferente e é mesmo por isso que o gabarito é a letra A. Beleza? Tamo junto. Forte abraço. Fique ligado nessas regras aí que não são fáceis. Tchau, tchau.